Olá, graça e paz a todos. Eu quero falar aqui hoje de três tipos de pastores que existe. O primeiro deles é aquele que foi verdadeiramente chamado por Deus, aquele que teve um verdadeiro encontro com Deus. Deus chamou ele para a obra, ele sabe o que está fazendo. E por mais das falhas dele, por mais, porque não tem um homem perfeito, por mais que ele, muitas das vezes ele erra, né? Porque justo só teve um na terra, que foi Jesus Cristo. Ele sempre está reconhecendo os erros dele, buscando a Deus e mantendo firme o seu chamado, honestamente com todos, e que tem verdadeiro temor de Deus. Esse é o primeiro. E o segundo é aquele que um dia foi chamado por Deus, mas está hoje reprovado por Deus. Ele foi reprovado por Deus. Devido às atitudes dele, ele é reprovado. Mas ele não abre mão do seu cargo. Ele não abre mão. Ele é corrupto, ele mata pessoas ao seu redor. Aqueles que não estão com eles tentam matar. Se congrega na igreja dele, sai, vai para outra igreja, ele procura matar. Ele é corrupto. Não atende conselho de ninguém, ele acha que ele é o tal e acabou. Leva tudo na base do papo, entendeu? Você pensa que o cara é um cara espiritual, mas ele nega, né? É como Paulo falou, né? Tem aparência de humildade, tem aparência de amor, mas nega a eficácia dela, né? Ele não tem amor com ninguém, procura matar todo mundo ao seu redor, não perdoa ninguém. Esse é o segundo pastor que está na frente da igreja hoje. E tem o terceiro. O terceiro é aquele que nunca foi chamado por Deus, não teve chamado de Deus nenhum, Deus nunca falou com ele para fazer a obra, mas ele se intitularizou pastor, por inveja, porque ele viu que os outros que têm chamado de Deus estão indo bem, entendeu? E aí ele se invejou. Aí ele falou: não, eu tenho que ser pastor também, porque eu sou melhor do que esses. E aí ele arruma outro fracassado, igual ele mesmo, para ungir ele com um azeite. Aí vem lá uma meia dúzia de fracassado e derrama azeite na cabeça dele ali, faz ali o trabalho deles ali. Às vezes arruma um salãozinho aí, reúne meia dúzia de pessoas aí, que não tem direção. E aí, pronto, aí eu sou pastor. Agora eu sou pastor presidente. Conheci muitos desses. Agora eu sou aqui o pastor presidente. E não tiveram chamado, mas estão se intitularizando pastor, estão querendo ser pastor sem chamado de Deus. E está estragando vidas, porque essas pessoas que querem ser alguma coisa sem chamado de Deus, ele batiza pessoas de qualquer jeito. Chega gente na igreja desse fumando, bebendo, não quer nem saber, ele vai batizar. Porque ele quer mostrar que ele está fazendo a obra de Deus, né? Daí ele vai falar: batizei tantas pessoas. Porque ele quer mostrar que ele está fazendo a obra de Deus. Mas batiza, mas não fica nenhum na igreja. Conheço pastor assim. Batizou pessoas que se dizem ser pastor, né? Que pastor desse jeito eu não considero como pastor. Batiza um monte de gente na igreja, mas não fica ninguém. Por quê? Porque a obra não é de Deus, não é aprovada por Deus, né? Agora eu quero dar uma base bíblica para isso que eu falei. Vamos lá. O primeiro pastor que eu falei, que é o homem de Deus, temor a Deus, é Davi. Davi foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Teve falha? Teve. Tem às vezes tropeço na vida, às vezes tem, mas ele tropeçou, caiu, levantou, humilhou e voltou no seu posto. Seguiu o seu chamado, né? Porque perfeito na terra e justo só um, filho, só Jesus. Esse é o pastor que tem chamado de Deus, é a figura de Davi. Agora vamos lá. O segundo pastor corrupto é a figura de Saul. Saul foi reprovado por Deus, mas ele não queria abrir mão do seu cargo, que era ser rei de Israel. Ele procurou, um dia foi chamado por Deus para ser rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, mas ele se corrompeu, caiu, e mas aí quando ele sentiu, ele percebeu que ele estava sendo reprovado por Deus, mas ele falou: eu não abro mão, eu não vou deixar, não entrego o trono, não abro mão do meu cargo. Tem muitos pastores assim. É a figura de Saul, né? E o terceiro, que é aquele que se titulariza pastor, é a figura de Adonias. Adonias era o primogênito após a morte de todos os outros,
lá no final, era ele o primogênito, mas Deus tinha escolhido o Salomão. Deus tinha escolhido Salomão, filho de Betseba. Mas aí Adonias, quando viu Davi doente lá no palácio, já na cama, já prestes a morrer, ele falou: quer saber de uma? Eu sou o primogênito, eu sou o rei de Israel. Ele foi lá, se intitularizou a rei. Ele não tinha chamado para ser rei. Deus não tinha escolhido ele, tinha escolhido Salomão. Mas ele falou: não, tem que ser eu. Eu que tenho que ser o rei, porque eu sou o primogênito. Ele se intitularizou a rei. E assim tem muitos pastores hoje, né? Se intitularizando, entendeu? A figura desses pastores por aí que não tem chamado de Deus, se diz pastores, é a figura de Adonias. Então, eu falei de 3 pastores, né? O primeiro é a figura de Davi. O segundo, a figura de Saul. E o terceiro, a figura de Adonias. E destes, afasta-te. Paulo diz: destes, afasta-te. Entendeu? Tito 3:10, né? Ele fala assim, Paulo diz para Tito: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Aí o verso 11: sabendo que este tal peca e já está em si mesmo condenado. Então, desse tipo de gente, irmão, que está aí se titularizando, se dizendo ser pastor, afasta-te. Afasta, senão você vai se arrebentar, viu? Mas é isso aí. Falou com vocês o seu irmão em Cristo, João Zacarias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.